Graça e paz da parte de Deus e também de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso coração sempre alegres quando podemos nos desvencilhar de todo expediente e nos deslocar para esse lugar que é a casa do Senhor. Salmo de número 51 para nossa meditação, no verso 10 e no verso 11, ele diz desta maneira: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me repulses da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Feche os teus olhos. Bendito Deus, aqui está a tua palavra, e oro pedindo a Deus que nos abençoe poderosamente e que nesta noite, nesta reflexão, o Senhor possa conduzir cada passo que dermos, Senhor, para que os nossos pensamentos, eles se associem ao teu querer e vontade e possamos disciplinar o Senhor pelo que nos disser, nos ater a viver a vida que apraz e agrada a Ti, é o que te pedimos, confiados no nome de Jesus. Amém. Coloquei como título para esta noite a nova vida em Cristo. Nós sabemos que o personagem que escreve esse salmo, que é o Salmo de número 51, ele é um homem que desde a sua infância ele resolveu andar com Deus. Quando nós falamos resolveu andar com Deus, parece-nos que há uma disposição natural do homem, Nós precisamos entender que Deus, ele conhecendo cada uma das pessoas, porque quando ele os cria, ele os cria de igual modo. Não poderia ele, como Deus, criar de maneira diferente. Exemplo, fazer uma pessoa para o bem e outra pessoa para o mal. Fazer uma pessoa que ela vá trilhar no caminho da justiça e outra no outro caminho, que é o da injustiça. Se ele o fizesse, por certo, não seria Deus. Seria semelhante aos demais outros que se titulam Deus e aqueles que formam suas cartilhas, suas revistas, formam seus modelos de fé e criam suas organizações, Mas quando nós lemos as Escrituras Sagradas, que ao longo desses anos, desses séculos, ela vem se firmando cada vez mais como verdade e ela vem superando as mais dantescas perseguições e lutas, porque nada nesta terra sofreu tanto como as Escrituras Sagradas. Basta você pesquisar, você vai ver que ao longo de todos esses séculos foram perseguidos não só os seguidores das Escrituras Sagradas, como também aquelas Escrituras foram feitas toneladas delas em verdadeiros incêndios, fogueiras, levantavam-se muitas clareiras durante dia e noite, no sentido de destruir literalmente as Escrituras Sagradas. Até porque é sabido que em Roma foi erigido, levantado colunas com os dizeres que foi extinto as Escrituras Sagradas, o livro de Deus. Evidentemente, se você pesquisar, hoje nós temos aí, como alguns dizem, o Santo Google, que ele tem todas as informações. Basta você clicar ali e pesquisar sobre perseguições feitas ao Santo Livro, a Bíblia Sagrada,
e você vai ter ali as grandes atrocidades que foram feitas a esse livro. Então esse Deus, ele evidentemente traz à luz da vida todas as pessoas de igual modo, mas ao longo da sua existência, este homem vai fazendo inúmeras coisas. Infelizmente, nós sabemos que com o advento do pecado, nos nossos primeiros pais, o Adão e a Eva, nós geramos, através dele, somente o pecado. Neste mesmo capítulo 51, no verso 7, o salmista diz que ele foi feito em pecado. De igual modo, eu e você também, nós somos criados também da mesma forma, da mesma natureza. Nós advemos ao mundo com a grande malignidade do pecado. E o pecado, você sabe, é um afastamento, é uma distância do Criador, do Deus da Bíblia, daquele que evidentemente o ama, e tanto é que ele criou um substituto para que você pudesse agora voltar-se para ele. O salmista aqui, depois de um horrível pecado, onde no capítulo 8 que ele mesmo escreveu, que é o 32, ele diz que enquanto se calou, ele entristecia, envelhecia, ele ia definhando, a vida dele ficou sem o quê? Sem alegria. A Bíblia mesmo afirma, Salomão, em Provérbio, diz que o coração triste, ele deforma o rosto, e o coração alegre, ele dá formas a ele. Quando o nosso coração ele é triste, quando nós estamos em desalinho, estamos em deformidade com esse Deus, quando nós estamos em conformidade com ele, então a nossa expressão sempre ela é de felicidade, de gozo e de alegria, porque como está lá no Romanos, é o fruto do Espírito, Romanos 14:17 diz que o fruto do Espírito é gozo, paz e alegria. E é isso que gera essa esperança inaudita, que é a fé no Criador, nas vidas que acreditam nele. Mas não se pode, de maneira nenhuma, viver esta nova vida se não tiver o que ele aqui clama. Veja bem, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Jesus, quando esteve aqui na terra, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no verso 19, ele diz que do coração é que saem todas as coisas. Ali ele expressa desta maneira. Ele diz: do coração saem os maus pensamentos, os furtos, o adultério, os roubos, os crimes, enfim, saem as coisas ruins. Mas por que saem? Quando o coração ele é ruim. Veja bem que o apóstolo São Paulo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, ele explica o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que do coração saem as coisas ruins. Mas o Paulo diz: mas que coração? Então, em 1 Coríntios capítulo 2, 14, ele diz que é o homem natural. Quem é o homem natural? É aquele que nasce somente o quê? Na natureza. Ele nasce somente do quê? Da vida natural, da vida terrena, da vida nesta terra. Mas depois, no versículo de número 15, ele traz uma outra explicação. Ele fala do homem espiritual. É o que o Davi está pedindo aqui. O Davi está pedindo um novo coração. Ele diz: cria em mim, Senhor, um coração puro. E por que Davi, ele ora, ele clama, ele suplica desta forma? Porque é impossível ao homem transformar o seu coração. Veja bem, existem alguns formatos aí, de cultura, de educação, de religião, que melhora muito a pessoa.
mas não pode fazer ele amigo de Deus. Não pode. Por mais que você seja uma pessoa educada, nós vemos muitas pessoas, nós que pregamos o Evangelho, e já há muitas décadas, nós nos confrontamos com pessoas que dizem: mas eu não faço mal nenhum a ninguém, eu não faço mal nenhum a ninguém, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, né? Eu sou uma boa mulher, eu sou uma boa filha, eu sou um bom profissional, eu sou um bom aluno, um bom professor, eu sou um bom empregado, eu sou um bom patrão. E isto tudo é louvável, lógico, tem evidentemente a sua esfera, né, de graça e de louvor, mas em relação ao que o Davi está suplicando aqui, existe uma dimensão, uma distância descomunal, que não se pode de maneira nenhuma traçar aqui um paralelo entre essas duas coisas, que é o coração puro e uma boa formação, uma boa cultura, uma boa educação. Lógico que quando a pessoa o é, ela vai colher os resultados, porque quem é que não gosta de uma pessoa boa? Quem é que não gosta de uma pessoa educada, de uma pessoa que ela é cavalheira, né? Que ela é um gentleman, enfim, que ela é generosa e bondosa? Todos nós gostamos. Ao contrário, aquele que é diferente, é o oposto daquilo que dissemos, evidentemente essas pessoas, elas ficam tanto mais arredia da sociedade. Por quê? Porque ela tem atitudes, evidentemente, que não são boas, não são excelentes. Agora, quando Davi clama aqui, ele no outro verso, que é o verso 11, ele fala de uma particularidade que somente aqueles que o Paulo, lá no capítulo 2, no verso 15, explica. Somente aquele que é o homem espiritual o tem, que é o Espírito Santo. Quer dizer, pastor, que você me diz que existem pessoas que vivem com o Espírito Santo e existem pessoas que não vivem com o Espírito Santo. E eu afirmo que absolutamente isto é verdade. Quando no capítulo 12 de Mateus, Jesus explica no verso de número 43, Jesus está explicando ali que quando a pessoa ouve, né, a palavra de Deus, e ele abraça esta palavra, esta mesma mensagem, dele sai aquele espírito ruim. Lá fala do espírito imundo, né? Porque é um espírito contrário, é um espírito que, não obstante a pessoa ser boa, generosa, educada, ela recebe, ela herda da sua natureza adâmica, né? Como que conhecemos muitas pessoas generosas, mas o coração ainda é ingrato, o coração ainda é avarento, o coração ainda é egoísta, o coração é ciumento, é mentiroso, e todas essas coisas degenerativas, o que elas fazem? Elas fazem com que o homem esteja sempre chocando, né, batendo de frente com o quê? Com aquele que é bondoso. E esse é o autor desse livro, a Bíblia Sagrada, que é o Senhor Deus. E então o que acontece? Quando você recebe, Jesus explica que sai um espírito ruim e ele vai para lugares desertos, diz ali, né? Quer dizer, ele fica sem habitação e sem morar. Assim como o Espírito Santo, ele quer nosso corpo para fazer casa dele, para ele habitar. Tanto é que o mesmo Paulo, no capítulo 6, no verso 19 de Coríntios, diz assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? Quando você recebe este coração, que o Davi aqui lhe suplica, você passa agora a pertencer a ele, porque ele vem habitar em você, como Paulo explica em Coríntios 6,19, e você passa a ser o templo,
você vai agasalhar, você vai incorporar esse Espírito maravilhoso que é o Espírito de Deus. E aí, o verso 16 do capítulo 2 de Coríntios, nós falamos o 14, do homem natural, falamos o 15, do homem espiritual, e agora estamos falando do 16. O 16 dá uma dimensão, um expoente enorme para aqueles que são espiritual. Diz ali que quem é espiritual, ele tem a mente de Cristo, quer dizer, ele tem o coração de Cristo. Então aquilo que Cristo disse, que lá no Mateus 15, no verso 19, saem maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos e blasfêmia, já não acontece mais. Por quê? Porque Deus criou nele o coração puro e renovou nele um espírito reto e trouxe para ele o Espírito Santo. É isso que vai diferenciar. O que diferencia uma pessoa de Deus é justamente aquilo que ele comporta, Ele tem a mente de Deus, e aí então a sua vida é uma vida nova, é uma vida diferente. Por isso que você vê os cristãos, aqueles que são realmente de Deus, que ele tem uma fala diferente, ele tem atitudes diferentes, ele tem comportamento diferente. É fácil você identificar uma pessoa realmente de Deus. Por quê? Porque ela, não obstante ser o que eu disse, que o homem pela educação pode obter, mas ela age em cima de todas essas coisas para o bem comum, não de si mesmo. Por quê? Porque ele passa agora a se identificar como uma pessoa de Deus, e ele quer o quê? Ele quer transferir aquilo que ele tem para outra pessoa. Então é uma pessoa extremamente generosa. Ela não é generosa, ela é extremamente generosa. Ela não é bondosa, ela é extremamente bondosa. Por quê? Porque agora ela tem a mente de Cristo. Lembra-se de Cristo quando ele esteve aqui na terra? Quando Cristo esteve aqui na terra, ele mesmo diz que não tinha onde reclinar a cabeça, e ele fazia o quê? Ele fazia o bem a todos aqueles, mesmo aqueles que não o mereciam, Não obstante, muitas das vezes ele ter enfrentado os religiosos, os escribas e fariseus, ele nunca, jamais os desprezou. Pelo contrário, lembra-se quando o seu próprio traidor, o Judas, está lá em Mateus 26, veio para entregá-lo à guarda romana e ser levado ao sumo sacerdote, e depois levado às autoridades, a Pilatos, a Herodes, e depois levado à cruz. Ele chamou o Judas Iscariotes de amigo, deu todas as chances e oportunidades a ele, mesmo como Deus que era, saber, ele tinha explicado que quem dos 12 que estava à mesa, um deles ia traí-lo. Ele sabia, evidentemente, e tanto é que antes de ele fazê-lo, o Senhor disse na ceia que aquele que fosse molhar o pão com ele no vinho, que seria o que o trairia. E isso aconteceu sabendo ele. Mas o que ele o fez? Chamou de amigo. Por quê? Porque Jesus sempre espera que a pessoa como eu e você, ele venha se convencer de que, por mais generoso que seja, por melhor que seja nesta terra, ele sempre vai precisar de Jesus. Lembra-se do ladrão na cruz? O ladrão na cruz, no último instante da sua vida, ele abraçou a oportunidade de estar perto de Jesus e foi salvo. Jesus mesmo falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Evidentemente, ele queria fazê-lo também com Judas Iscariotes, com o Herodes, com o Pilatos, com o sumo sacerdote, o Caifás,
e com todas as pessoas de Israel e comigo e você também. Mas você sabe que com Judas foi impossível fazê-lo. Você sabe que com outro ladrão também foi impossível fazê-lo. Por quê? Porque eles resolveram continuar com o mesmo coração. Com o mesmo coração que nós nascemos, nós não podemos de maneira nenhuma ter esse coração que o Davi está pedindo aqui, um coração puro. Não podemos ter o Espírito Santo de Deus. No capítulo 3 do mesmo livro, ou melhor, o livro de João, o Evangelho de João, Jesus fala ali para uma grande autoridade, um mestre de Israel, né? Ele diz: se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode ter esse coração. E ele estava falando com um príncipe chamado Nicodemos, que evidentemente sentia-se qualificado, inclusive para debater teologicamente com Jesus. Foi como ele abordou a Jesus naquela noite, não obstante estar com sua vida aos pedaços, porque não por ser autoridade, por ser rico, ele tinha uma vida boa. Às vezes a gente erra, se engana muito redondamente quando pensamos que as pessoas, por terem grandes patrimônios, serem grandes patentes, elas têm uma vida melhor. O Nicodemos prova que não. Lá em João capítulo 3, um outro personagem, né, de Lucas capítulo 19, chamado Zaqueu, que ali também ele é intitulado como grande personagem, um homem rico, poderoso. Ele também estava sem paz na sua vida. E quando Jesus o convida para vir associar-se a ele, vir morar com ele, ele então entrega todas as fraudes que na verdade sempre foi a vida dele e de toda pessoa que não ora como Davi, que não pede um novo coração, que não pede uma experiência. O homem nesta terra precisa, como Jesus falou, viver essa experiência de nascer de novo. Quando Pedro fez a sua primeira mensagem, está lá no capítulo 2 de Atos, no verso de número 38, quando aquele povo que estava em Jerusalém ouviu ele falar de Jesus, eles disseram: que faremos, varões e irmãos? E Pedro responde: arrependei-vos para que seja apagado os vossos pecados. É o que o Davi estava querendo aqui. Senhor, me dá um novo coração, porque esse coração que eu tenho, ele é um coração maculado, contaminado, é um coração sujo. Precisa esta água, que é o Evangelho, a palavra de Deus, lavar, limpar, purificar, tirar toda sorte de coisas que Jesus disse lá em Mateus 15:19, que há no coração do homem, né? Impurezas, adultério, falso testemunho, blasfêmia. Nós vemos, você sabe, não precisa ir muito longe, você vê pessoas que quando abrem as suas bocas, né? Isto é a maioria da nossa sociedade, né? O que elas fazem? Elas abrem verdadeiras blasfêmias, impropérios e palavrões. Às vezes, né, principalmente agora, com essa disputa política que está no nosso país, nós vemos aquelas pessoas, né, que chamam o outro de excelência, né, e tudo mais, mas quando eles, né, afloram os nervos, eles surram um outro, eles agridem um outro, eles xingam, eles usam daquilo que está dentro. Eu costumo dizer que eu conheço todos os palavrões da terra, conheço todos, os antigos e novos, mas as minhas filhas, né, eu tenho filhas de 43 anos, né, que vão fazer 43 anos, elas nunca ouviram sair um palavrão da minha boca. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando vem, ele lava-nos completamente. Você pode falar: ah, mas eu conheço crente que fala cada coisa. Bom,
crente, a minha Bíblia diz que até o diabo é. Mas não é o que o Davi pediu aqui, o de um coração puro, de um espírito reto, daquele que tem o que? O Espírito Santo de Deus, e que está sempre, diz, não me lances para fora da tua presença. Está na presença de Deus. Quando você está diante de uma autoridade, sempre você é comportado diante dela. Exemplo, você vai numa delegacia, eu não sei se você já foi, eu já fui em várias, no passado como delinquente que era, e depois até por ser pastor, para fazer socorros e tudo mais, nós estivemos em algumas delas, né? E nós vemos como as pessoas ficam diante de um delegado, uma simples autoridade, um delegado, né? Que tem um relacionamento, né? Pessoal com o munícipe, né? Como um vereador, um deputado, né? Quando vai para o governador, muito mais ainda, né? E se chegar, eu nunca falei com o presidente, só de governador para baixo, né? Secretários e tudo mais, mas a presidente eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele. Mas quando nós estamos diante das autoridades, nós somos o quê? Muito mais observador das nossas condutas do que somos quando estamos em outros ambientes, não é verdade? Aqui o Davi diz assim: eu não quero sair da tua presença, eu quero estar na tua presença. E quando você está na presença de Deus, que presta atenção, isto é 24 horas por dia. Então você é o quê? Você é observado por Ele. E você não quer decepcionar essa pessoa. Você não quer que ela saiba que você, como quando você está diante das autoridades, você tem um comportamento que não é inadequado. É isso que o Evangelho faz. É isso que o Espírito Santo faz. Ele é o quê? Um policial que está ali sempre te observando e orientando você. Você não sabe, mas muitas das vezes eu quase cheguei às vias de fatos, né? Devido o incidente, o momento, mas naquela hora você ouve o Espírito Santo dizer para você não fazer determinada coisa, porque vai gerar escândalo. E a minha Bíblia diz lá em Coríntios que vem o escândalo, mas pobre daquele que vier o escândalo. Foi Jesus que falou isso. É necessário que venha o escândalo, mas infeliz aquele que promover o escândalo. Então o temor a esse Deus faz com que nós tenhamos uma outra postura, mas nós não fazemos tão somente porque somos impedidos de fazer. Não, nós o fazemos porque nós vamos pegando uma nova natureza. Nós agora somos homens espiritual, como Paulo explica em Coríntios 2,15. E no 16 nós começamos a ter a mente de Cristo. Talvez você está aí principiando nesta jornada, se associou agora à família de Deus. Você fala, mas eu não sou ainda assim. Olha, sabe que Paulo escreve em Filipenses 1,6? Ele escreve assim: aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até a volta dele, até os dias de Cristo Jesus. É o dia que ele vai voltar para nos levar, como ele prometeu em João 14: eu virei e vos levarei outra vez para mim mesmo, porque Jesus diz assim: eu quero que onde eu estiver, aonde que ele está? Você sabe que ele está no céu. Ele diz: estejais vós também. Então o coração do Senhor Jesus, ele anseia pela sua presença no céu. Ele quer que você aceite e peça, como Davi, um coração novo, para que, eu sei que você não consegue controlar certas atitudes, certo comportamento, a sua natureza, como a minha, ela é extremamente forte, rebelde, né? Mas quando o Espírito Santo, então, ele habita em você, como Paulo escreveu em Coríntios 6,19, você passa a ser templo do Espírito Santo, então as coisas mudam. Gradativamente, elas vão mudando. É isso que Jesus quer fazer
na sua vida nesta hora. Se você quer, ore comigo neste momento. Fiquemos em pé, igreja. Senhor Deus e Pai, eu quero te adorar pela tua palavra e peço, Senhor, pelos que ouviram aqui e pelos que ouvirão a posterior. Peço, Senhor, que a tua graça e unção capacite essas vidas, assim como o Senhor capacitou em vida nesta terra a centenas e milhares. Capacite, Senhor Jesus, a todos que ouvirem esta mensagem para louvor da tua glória. Eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.